Eu estava terminando de ler pela segunda vez um livro que falou muito ao meu coração, de um Deus que muda tristeza em alegria. Isso me trouxe à memória novamente alguns textos trazidos nesse livro. Eu queria, diante desse fato, de que muitos estão alegres e outros tristes, eu não poderia lançar uma conclusão conformista de que a vida é cíclica, sabe? Existem risos, mas também existem lágrimas, e que nós deveríamos simplesmente nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aliás, essa é a orientação do apóstolo Paulo em Romanos 12:15. Perfeita essa orientação, nenhum problema. Sem dúvida há momentos de risos e há momentos de lágrimas, mas a verdade, o problema é que eu não me conformo com as lágrimas de muitos, em especial com algumas de suas razões. Aliás, não poderia ser diferente. Eu me coloco como alguém que se atreve a proclamar a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é a boa nova. E eu não posso me esquecer que em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus, ele leu um texto do profeta Isaías, que está lá em Isaías 61, e reivindica para si o cumprimento da Escritura. No caso, o trecho das Escrituras lidas por Jesus é essa. Eu vou resumir para vocês. Isaías 61, 1, 2 e 3. Se você tiver a Bíblia, dá para acompanhar, senão dá para ver no telão, tá? O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como a árvore que o Senhor plantou para mostrar a todas a sua glória. Em suma, Jesus se apresenta como um Deus que veio ao mundo com o objetivo de salvar e transformar tristeza em alegria. Isso me fez inclusive lembrar desse livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, e fui recapitular ele essa semana. Observem, são muitos os textos sagrados que nos apontam exatamente essa capacidade divina, de transformar tristeza em alegria. A gente poderia pegar um texto do Velho Testamento, Jeremias 31:13 está lá. Então as moças, os moços, os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. A gente podia saltar para o Novo Testamento, a gente poderia achar muitos e muitos textos. No Novo Testamento nós vamos lá em Lucas 6:21, nós encontramos assim, felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. E é interessante que quando Jesus fala isso, ele fala, perceba que Jesus afirma que não é só para parar de chorar, mas é um choro que é substituído pelo riso, ele é transformado. Ou seja, amados, quando olhamos as Escrituras, é sempre possível esperar alegria depois do choro. É exatamente isso que nós poderíamos ver no Salmo 126, verso 6, diz assim: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Mas antes de
falarmos sobre isso, primeiramente nós precisamos entender que Deus tem todo o interesse em nos fazer felizes. Isso é fato. Porém, a alegria em si não é o propósito da nossa existência, mas a consequência natural de viver na presença de Deus e estar conectado a Ele. Preste atenção, eu vou repetir porque isso não é frase que vocês ouvem em sessão de psicólogos, tá? E não vai aqui nenhuma crítica. Olha, a alegria em si não é o propósito da nossa existência, mas a consequência natural de viver na presença de Deus e estar conectado a Ele. Mas por que eu estou falando isso? Porque há tipos diferentes de alegria. E no caso, nós podemos encontrar aquilo que nós determinamos como uma falsa alegria, que é circunstancial e muitas vezes gerada pelo pecado, que pode facilmente nos enganar e nos levar a uma mentalidade que diz que precisamos ser felizes acima de tudo. É aquilo, o hedonismo que tem tomado conta. Sua felicidade aqui, agora o seu dinheiro de volta, tá? Ou seja, no caso, esse tipo de alegria encontra espaço em nosso coração e precisa ser reconhecido e eliminado. Tiago, capítulo 4, verso 9 e 10, ele diz assim: fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Isso é a mesma coisa que nós vemos no livro de Joel, capítulo 2, verso 12, em que o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Ou seja, os textos trazem uma exortação a um chamado de arrependimento. Quando nós olhamos o Salmo 51, o Salmo de Davi, é um salmo de arrependimento, onde ele começa falando: olha só, contra ti pequei, Senhor, somente contra ti. Nós podemos ver que Davi foi levado a um arrependimento. Ele admitiu a sua falta, reconheceu a grandeza de Deus, clamou pelo perdão, pela restauração de Deus, e foi restituída a sua alegria. Dessa forma nós podemos entender que o arrependimento é o que traz tristeza pela essência do pecado e não somente pelas consequências do pecado. Eu estou falando isso porque existem aqueles que ficam tristes em razão da consequência do pecado. Por isso que eu estou falando que existe tristeza diferente. Tem pessoa que, por exemplo, peca. Vamos imaginar aqui, a pessoa adultera. Ele sente o impacto do adultério e bate arrependimento. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa adultera e ele é pego em adultério, e daí aquilo traz consequências e tristeza. Espera um pouquinho. Ele está triste pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. Vocês estão entendendo que é diferente? Muitas vezes a pessoa mentiu. Quando ele se dá conta que mentiu, e bate aquela dor no coração: puxa vida, estou pecando. Mas muitas vezes ele é pego na mentira e aquilo causa dor. E a dor é a consequência do pecado. Então nós estamos vendo que existem alegrias e existem tristezas diferentes. Os mesmos danos que o pecado causou no início e no decorrer da história da humanidade continuam sendo causados em nossos dias, são os mesmos. A tristeza pelo pecado vai nos levar a um arrependimento, e somente dessa forma é que nós podemos encontrar um lugar de comunhão com Deus, um lugar em que Ele sempre desejou que estivéssemos, e o único lugar para vivermos uma alegria verdadeira e duradoura, a plenitude da alegria. Salmo 16, 11: tu me mostras o caminho que leva à vida, tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Mas fato é que a vida não é constituída só de tristeza. Nós podemos experimentar a mudança da tristeza em alegria. Agora, a pergunta que eu queria refletir com vocês nessa noite é: como Deus transforma tristeza em alegria?
Pensando sobre isso, o Senhor me levou a um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 10. Eu queria que você na tua casa, você abra a tua Bíblia, você que trouxe, abra a Bíblia para conferir, ver se eu não copiei errado aí, né? Seja bereano. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos da morte. Até aí. Amados, notem, o grande apóstolo Paulo está num primeiro momento falando de um momento de aflição, de uma aflição que ele sentia como indo para morrer. Ele estava condenado à morte, sabe? E eu acho que não tem tristeza pior do que esse sentimento de angústia da morte, esse peso quase que de luto. Agora, o texto nos aponta de forma clara que essa aflição, essa circunstância que causou tristeza, deu-se com o objetivo fim de que Paulo pudesse aprender a confiar não nele próprio e sim em Deus. Ou seja, vamos num primeiro momento que é possível, nós vemos de uma forma bem clara que é possível aprender a ficar alegre em detrimento da circunstância. Quantas vezes nós vemos pessoas buscarem encorajar aquelas que estão passando por um momento difícil, e quando eles estão buscando encorajar, é muito comum eles lembrarem de um verso bíblico e recitarem aquilo que está lá no Salmo 35. A maioria das pessoas sabe de cor. Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Vocês já não ouviram isso? Muitas vezes nós ouvimos isso como um consolo, um conforto. Vejam, acontece que a afirmação, ela não é literal, pois a própria Escritura nos fala de muitos que choraram muitos dias. Ou seja, eu já cheguei a pregar, a falar a respeito da tristeza de o choro de noites longas. Preguei aqui nesse púlpito. Por quê? Porque tem muitas e muitas pessoas que passam dias chorando, né? Então o entendimento não pode ser literal, porque senão você choraria num dia, passaria todo aquele estresse aquele dia, no outro dia acordaria belo e formoso. Ou seja, não é assim. Na realidade, o que temos aqui é um simbolismo. O choro prevalece à noite. Noite nos lembra as trevas, nos lembra escuro, mas ele se dissipa com o amanhecer, com o dia, com a luz. As trevas permanecem no ambiente da ignorância, mas a luz nos traz aquilo que é revelação, entendimento, traz alegria. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus, que é fonte de alegria. É o entendimento, a alegria causada pela compreensão da Escritura, é o dia que amanhece e traz riso. Vocês estão entendendo que é diferente? A noite é a ignorância, o não entender aquele Deus que está agindo. Trevas. E o dia é a clareza da presença de Deus em nosso conforto. Sabe? Agora, o grande problema em entendermos como que Deus transforma tristeza em alegria é o fato de muitas vezes acreditarmos que Deus só muda circunstâncias. Ou seja, se as circunstâncias estão nos entristecendo e Deus muda as circunstâncias, então nós teremos alegria. Veja, isso muitas vezes efetivamente acontece, mas não é regra geral. Nós vemos caso de aconteceu, por exemplo, vocês lembram da história do rei Ezequias? Aquilo que está lá em 2 Reis, capítulo 20.
Diz a palavra que ele estava doente, à beira da morte. Isaías é conclamado por Deus para ir lá e falar assim: endireita tua casa, porque vai morrer. Diz a palavra que ele vira para a parede e ora ao Senhor. Antes de Isaías sair da cidade, vem a palavra para o Senhor, ao servo dele: volta lá, diz para o rei que eu acrescentei mais 15 anos da sua vida. Ou seja, Ezequias, depois da notícia da morte, vira para a parede, ora, e daí o Senhor muda a circunstância. Deus vê as lágrimas, se importa a ponto de mudar a circunstância. Foi isso que aconteceu com Isaías. Agora a pergunta é: nós sempre experimentaremos mudança de circunstância? Não, definitivamente não. Pois de acordo com as Escrituras, há momento em que temos pessoas orando, sendo ouvidas por Deus, e as circunstâncias continuam iguais. Quer um exemplo disso? Cristo, no Getsêmani. Ele orou, ou seja, se possível, passa de mim esse cálice. E não há dúvida nenhuma de que o Senhor ouviu ele. Olha o que está relatado em Hebreus capítulo 5, versos 7 e 9. Olha, acompanhem comigo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queridos, aqui não há dúvida. O que ele estava? Angustiado. A palavra diz que ele chorava gotas de sangue, e falou: Senhor, se tiver um jeito, passa de mim. E o texto sagrado nos afirma: Deus ouviu essa oração, mas não mudou as circunstâncias. Entendam, queridos, muitas vezes Deus pode mudar as circunstâncias, mas muitas vezes Ele nos muda na circunstância. Muitas vezes nós experimentamos inclusive as duas coisas. As circunstâncias não mudam num primeiro momento, para mudar diante ou depois de vermos as circunstâncias sendo mudadas. Ou seja, não existe uma regra perfeita e acabada, dizendo: olha, o Senhor quando age Ele muda a circunstância, o Senhor quando age Ele não muda a circunstância, muda nós. Tem jeito que o Senhor muda uma coisa ou outra, eu não sei quando. Muitas vezes Ele vai mudar a circunstância após ter mudado o nosso coração, ter mudado a nós. Ou seja, não há uma única forma, uma única dinâmica da intervenção de Deus na história, na nossa vida. Muitas vezes a intervenção será do lado de fora, ou será do lado de dentro. Muitas vezes a mudança será exterior, outras vezes ela vai ser interior, ou poderá ser nos dois aspectos. O mais importante é saber que nós podemos experimentar mudança, experimentar um Deus que pode transformar tristeza em alegria. Se a gente pegar a história de Cristo, o próprio Cristo começa a anunciar para os seus discípulos: a morte está próxima. Olha lá o que está em João 16:20, de um Deus que muda tristeza em alegria. Está escrito assim, ó: pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Jesus diz: vocês ficarão tristes. Jesus aqui estava falando da morte, mas depois ele fala de alegria. Ele estava falando da ressurreição. Ou seja, haverá uma tristeza circunstancial, e essa tristeza circunstancial ela vai ser transformada pela ressurreição. E percebam como Jesus, a partir do verso 21, explica essa transformação de tristeza e alegria. As mamães aqui presentes acho que vão entender bem. O Senhor foi muito feliz ao soprar isso nesses versos. Olha, quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer.
Depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria. Poderá tirar essa alegria? Nada poderá tirar essa alegria de vocês. O que eu estou falando? Nós estamos falando de uma alegria que é completa. Uma alegria que ela não é pura e simplesmente complementar. É aquela que é a perfeita alegria. Agora observem aquilo que são talvez umas das declarações mais poderosas da Bíblia. Eu não tenho como eu deixar de ficar impactado com isso quando eu leio esse cântico que está em Abacuque 3. Acompanhem comigo, olha só. Abacuque 3, versos 17 a 19 está assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro do Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, queridos, o cântico de Abacuque nos mostra que, a despeito da circunstância, nós podemos viver a alegria. Ou seja, não nos alegramos somente quando Deus muda a circunstância, mas a despeito delas. É isso que está no texto sagrado. A palavra nos revela, Atos 16, 25, que Paulo e Silas ficaram presos. E quando eles estavam presos, maniteados, diz a palavra que eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, apesar das circunstâncias. O grande problema, que nós temos uma grande dificuldade, é que nós construímos uma ideia equivocada de que o nosso humor está atrelado às circunstâncias, quando na verdade não deveria ser assim. O que a palavra está nos falando que não pode ser assim. Entenda, a nossa fonte de alegria deve ser outra. Em João 15, 11, Jesus diz assim, ó: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Veja, ele fala minha alegria e a alegria de vocês. Ele está dizendo de uma alegria de Deus, de Jesus, de Deus, e uma alegria naturalmente humana, mas que a alegria dele, de Deus, pode e vai preencher a humana, num nível que o homem sozinho jamais vai alcançar ou experimentar. Isso quer dizer que nós devemos fazer de Deus a fonte da nossa verdadeira alegria. O que eu estou falando aqui, queridos? A gente tem que entender as fontes de alegria. Vamos imaginar um ímpio, não conhece a Deus. Quando o filho nasce, ele se alegra porque o filho nasceu. Um neto nasce, ele se alegra porque o neto nasceu. Agora calcula aquele que é salvo e cheio do Espírito Santo, quando nasce um filho e um neto. A alegria dele é completa, porque é a alegria que entende o que é aquela bênção. E o Senhor quer como se pegasse aquela alegria natural nossa e falasse assim: eu vou complementar ela, eu vou lançar sobre ela a minha alegria, e a minha alegria será perfeita. Sabe? É o que muitas vezes as pessoas têm alegrias circunstanciais, sabe? E não entende que essa alegria tem que ser completa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É isso que Paulo fala em Filipenses 4:4. Agora, notem que o mesmo Paulo, quando ele continua Filipenses 4, ele faz um complemento dessa ideia. Olha o que está no versos 11 a 13, acompanhem comigo aí, olha só. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente
em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nós acabamos de ver um hininho cantado aqui, o segundo hino que foi cantado, né? Falava assim do tudo posso naquele que me fortalece, sabe? Veja que a declaração fantástica: aprendi a estar satisfeito, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O tudo posso naquele que me fortalece, tão recitado e que resta apontado com algumas traduções desse jeito, não dá uma ideia de realização, não é essa, mas de suficiência de Cristo na nossa vida. Ou seja, com a força que Cristo me dá, eu topo qualquer parada. É isso que esse texto está dizendo. Ou seja, ele não vem como te dando uma força sobrenatural, eu tudo posso. Não, eu tudo posso mesmo. Por quê? Porque Cristo me basta, o Senhor me basta. Ele é a fonte da minha alegria, e Ele não está atrelado às circunstâncias da minha vida. Amados, entendam, nossa alegria não deve depender da circunstância. A verdadeira alegria procede de Deus. E há uma relação da Bíblia, de uma forma bem clara, entre a alegria e o Espírito Santo. Porque a alegria é fruto do Espírito. Olha aquilo que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Diz assim, ó: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. E olha que já está em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz com a alegria que o Espírito Santo dá. Queridos, querida, entenda, estar alegre, estar contente, está intimamente ligado a se encher do Espírito Santo. As pessoas que são cheias do Espírito Santo conseguem ver de uma forma bem clara Deus nas circunstâncias, e a fonte de alegria está no Senhor, independentemente da circunstância. Ou seja, há uma unção, uma alegria que é uma manifestação sobrenatural, que só experimentamos quando estamos na presença de Deus. Não tem outra. Toda outra alegria, ela é circunstancial ou passageira, e muitas vezes de origem pecaminosa. Porque, gente, entenda, pecado muitas vezes causa alegria, momentânea e enganosa, mas causa. Por quê? Porque se não causasse alegria nenhuma, ninguém pecava. Se não fosse prazerosa, ninguém pecava. Só que ela é enganosa. A origem dela é do engano. Por isso que o Senhor fala que a alegria completa é aquela que vem de mim. Por isso que eu me manifesto na tua alegria, para que ela seja completa. Ou seja, muito mais do que simplesmente esperar que Deus mude circunstâncias, podemos esperar que Ele nos mude em meio à circunstância, e que a despeito delas, mudando ou não, Ele nos leve a viver acima delas. Sabe, para concluir, eu me lembrei de uma passagem que está descrito lá em Mateus capítulo 14, verso 21 a 33. Esse texto também tem em Marcos, tem em João, tá? O texto diz que o Senhor Jesus obrigou os seus discípulos a subirem no barco e atravessar do outro lado do mar da Galileia. Isso quando ele se despedia da multidão. O texto diz que ele sobe no monte para orar. E quando já o barco está no meio do lago, a muitos estádios de distância, o vento sendo contrário e as ondas açoitavam um barco. Daí ele, vendo aquela situação, ele teve a brilhante ideia de ir andando e encontrar eles por cima da água. Coisa leve, tipo assim, milagrinho, só, sabe? Eu vou andando.
Quando eles viram, porque é o seguinte, quando eles viram alguém, um vulto andando por cima da água, o que é? Fantasma. Ficaram assustados. Por quê? Porque aquilo que não conhecia, o que é? É fantasma. E isso trouxe medo. De modo que imediatamente Jesus, ao perceber aquilo, imediatamente eles disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Agora Jesus, porém, imediatamente lhe falou dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu naquele momento Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir-se, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então o que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. No caso aqui, esse texto salta aos olhos que nós temos um Pedro ousado, e ele faz aqui o inusitado. Eu queria que vocês acompanhassem comigo esse raciocínio. Olha só, Jesus grita: tem de bom ânimo, ou tem coragem, sou eu. Pedro grita em resposta: se és tu, para aí, se és tu, se é Deus, o que nós queremos? Muda a circunstância. Se és Deus, para com a tempestade. Se é Deus, elimina a dor. Se é Deus, acaba com a doença. Se é Deus, por quê? Porque o que nós pedimos é isso. Nós pedimos para o Senhor eliminar aquela circunstância que não está nos causando dor. Ou seja, Pedro vai na contramão, porque ele fala assim, Pedro diz assim: se és tu, eu também posso andar em cima de tudo isso e que estou vendo. Se és tu, dá uma ordem tua e eu vou andar sobre a água. Esse texto, ele entrou para a história porque Pedro começou a afundar, e é verdade mesmo. Ele teve medo, começou a afundar, gritou para o socorro, o Senhor esticou a mão e levantou Pedro. Agora, entenda, Pedro, ao invés de pedir para a tempestade parar, ele tem uma outra lógica, pois aponta: se és tu, manda eu ir até aí, porque eu não quero que a tempestade pare, não. Eu quero aprender a andar sobre as águas, andar sobre a tempestade. Acompanhe o raciocínio. Se a tempestade simplesmente parar, não significa que ela não vai voltar. Mas por outro lado, se a tempestade voltar, mas eu souber andar por sobre ela, pode vir. Vocês entenderam que é diferente? Queridos, toda semana vai ter tempestade, sabe? Quantas e quantas pessoas vivem uma crise no começo do ano, uma crise no meio do ano, uma crise no fim do ano, uma crise semanal, uma crise a cada 5 anos, não importa, é tempestades que vêm. Agora que nós ficamos nos pegando às circunstâncias, Senhor, elimina a tempestade, quando na realidade, o raciocínio de Pedro é maravilhoso. Senhor, me ensina a lidar com essa tempestade. Ou seja, eu não quero que o Senhor pare esse mar, não. Me ensina a andar sobre ele. Esse é o raciocínio diferente. Entenda, meu amado. O Marcelo Gomes, ele diz assim, que a gente, diante das circunstâncias, a gente tem que muitas vezes tentar fazer algo diferente. Albert Einstein define retardo como sendo a prática de fazer a mesma coisa, querendo e esperando um resultado diferente. Entenda, muitas vezes você está insistindo em resolver problema, como o grande fantasma da sua vida, né? Aquilo que é o bicho papão, e assola a sua vida, do mesmo jeito que sempre fez e nunca deu certo. Isso é sinônimo de retardo. Retardo é falar 20 vezes a mesma coisa, esperando que agora, na 20ª vez, dê um resultado
diferente do que as 20 vezes anterior. Sabe? Retardo é tentar enquadrar um filho com uma estratégia que já foi usada um monte de vezes e não deu certo. Retardo é tentar salvar o casamento com presente, com viagem, que você já deu 1000 vezes e não deu resultado. Isso aumenta muitas vezes a raiva que você está tendo, você entendeu, do marido. É retardo, porque o cara está insistindo numa coisa que não é assim. Retardo é tentar de novo a estratégia que já não deu certo. É repetir as mesmas ações esperando o resultado diferente. Sabe? Jesus acalmou o mar, mas o mar voltou outras vezes a ficar intempestuoso. Por isso que o raciocínio de Pedro é brilhante. Senhor, se és tu, deixa que eu vá até ti. Sabe? Ou seja, Pedro diz: se é possível andar sobre as águas, eu quero tentar. Deus, eu sempre tentei resolver do meu jeito, mas se o Senhor diz que as coisas podem ser resolvidas com perdão, eu quero tentar. Deus, eu sempre tentei resolver as coisas do meu jeito, e achei que a gente resolve desses jeitos. Mas se o Senhor diz que as coisas podem ser resolvidas com oração, eu posso tentar a oração. Deus, na realidade, está nos convidando hoje para mudar de atitude. Muitas vezes, inclusive, falar menos e orar mais. Descer do barco. Dá medo porque barco parece uma coisa firme. Principalmente no meio de uma tempestade. Na realidade é como uma tábua de salvação. Mas entenda, quem aprendeu a andar sobre as águas não precisa de tábua de salvação. Deus é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na hora da angústia. Jesus é o vivo caminho, e é isso que nós temos que concluir de uma forma bem clara. Eu sei que você por vezes fica perguntando assim: por que isso, Senhor? Eu sei que tem gente que está perguntando nessa noite aqui. Até quando, Senhor? São expressões que são, sabe? Por que comigo, Senhor? Essas expressões são expressões que tomam conta no nosso coração. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Como diz Rubem Alves no livro O Amor que Acende a Lua: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice, de uma dureza assombrosa. Só que elas muitas vezes não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que muda, sabe? Aquilo que nós nunca imaginamos. É a dor. Pode ser fogo de fora, sabe? Perder um amor, perder um filho, perder o pai, a mãe, o irmão, o emprego, perder dinheiro. Pode ser um fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimento, cujas causas muitas vezes nós ignoramos. Há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também diminui. Imagino a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente. Pensa que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro da casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo que ela é capaz. Não por ela, mas pelo fogo. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece.
Bum. E ela aparece com uma outra coisa completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia sonhado. Você pode se perguntar assim, bem, mas ainda temos o piruá, né? Que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o seu jeito delas serem. A presunção, o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino dela é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca da pipoca, macia, nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Pipoca dá alegria, piruá não. Sem o fogo do milho não vira pipoca, e sem o calor das provações, crente não vira crente, sabe? No Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11, está escrito: eu os batizo com água para arrependimento, eles o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu fico pensando que algo que queima dentro da gente é a ação do Espírito Santo em nossa vida, sabe? E isso nos leva a enfrentar qualquer circunstância, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tomou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Está lá em Hebreus 2:10. Sabe, queridos, eu acredito que está na hora de, como disse Paulo, sabe, nos momentos em que estivermos tristes, com aquele sentimento de morte, aprendemos a confiar, não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, pois Ele nos salvou e continuará a nos salvar dia após dia, na certeza de que nos colocamos nele toda a esperança, sabe? Entenda, há um lugar de plena alegria, e ela independe da circunstância, pelo que ao invés de seguir um evangelho que propõe mudança de circunstância, devemos entender que há algo que é muito maior e nos leva a uma maneira plena, independente de como as circunstâncias estão, uma maneira em que Jesus nos faz a alegria completa. Vamos orar? Pai, que todos quanto ouviram essas palavras e se encontram tomados de uma alegria enganosa, tão somente circunstancial, sejam tocados a ponto de arrependimento. Por sua vez, que todos aqueles que estiverem tristes, abatidos, angustiados, aflitos, sejam transformados apesar ou em detrimento das circunstâncias. Ensina-nos do mesmo jeito que ensinou Paulo, do mesmo jeito que ensinou Pedro. Nós acreditamos em um Deus que transforma a tristeza em alegria. Podendo transformar as circunstâncias ou transformar nós em detrimento da circunstância. Queremos expressamente declarar que a nossa alegria está no Senhor. Por isso, Senhor, se resta algo a ser transformado, nos transforma agora, Pai querido, Pai amado, porque pedimos em nome de Jesus. Amém?